Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse lindo suplá aqui de crochê. Esse suplá, pessoal, eu trouxe a ideia daquele mesmo tapete sapo feliz que a gente já tem aqui no canal e também do suplá charmoso, que é esse da foto que eu vou deixar aí para vocês poderem ver melhor, tá bom? No suplá charmoso, eu trabalhei aqui uma base toda abertinha, em formato de hexágono, e depois eu trabalhei a base para ficar redonda e trabalhei este mesmo bico de acabamento. Então, eu trouxe o mesmo suplá charmoso, porém de uma forma aqui diferente, trabalhando aqui todo fechadinho aqui o meu suplá, e eu gostei bastante do resultado, por isso trouxe a aulinha aqui nova para vocês, tá bom? Para a nossa aulinha aqui, eu utilizei os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você estar adquirindo seus barbantes artesanais da Crochética, eu vou deixar todos os links disponíveis lá na descrição desse vídeo. Lá no site você encontra várias cores diferentes, assim como várias outras mesclas aqui, para você poder ousar nos seus trabalhos e fazer peças maravilhosas, tá bom? Aqui eu vou passar para vocês, primeiro, a quantidade de material que eu gastei aqui de cada uma das minhas cores. Do barbante aqui, ó, laranja cenoura, eu gastei 110 gramas. Do fio aqui multicores, eu gastei apenas 35 gramas. Então, eu achei ele um suplá também bem econômico e ele é bem fácil de fazer. Mesmo com esse detalhe aqui, ele é bem facinho. Acho que vocês vão gostar bastante. Aqui, a medida que o meu suplá ficou foi a seguinte. De uma pontinha aqui de um biquinho à outra, ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Lembrando, o tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também. Para você ver como que vai ficar já com os pratos, eu vou mostrar aqui com o prato raso. Ele vai ficar com o bico aqui dessa forma. E com o prato fundo, ele vai ficar assim, vai mostrar mais aqui o detalhe do fio aqui multicolorido, tá bom? Então, como eu vou estar utilizando aqui o barbante número 6, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é membro, te convido a fazer parte do nosso clube de membros. Sendo membro, você terá acesso antecipado a todas as videoaulas que eu posto aqui no canal. Então, vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Bom, pessoal, para darmos início ao nosso passo a passo, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética. Vou usar o laranja cenoura e o fio multicores da Crochética, nessa mescla aqui de laranja com amarelo. Então, vou retirar aqui o meu novelo do rótulo e já volto. Para darmos início aqui, então, como eu vou trabalhar com barbante número 6, vou utilizar a agulha para crochê número 3,5. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu passo o meu barbante aqui por baixo dele e dou 2 voltas para a minha direção. Com o auxílio aqui do dedo, eu dou uma pequena firmadinha na ponta do meu fio. Vou pegar a minha agulha de crochê e vou passar ela debaixo dessa primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira desta forma. Eu vou dar uma leve giradinha na minha agulha e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e faço uma corrente. Aqui eu vou retirar o meu dedo, porque eu tenho um anel mágico formado e uma correntinha de apoio. Eu vou subir aqui com mais 2 correntes para ficar da altura de um ponto alto. Eu não vou contar essas 3 correntinhas como um ponto. Eu vou descartar elas depois, tá bom? Então, após fazer essas 3 correntes, eu vou trabalhar dentro do anel 14 pontos altos. Então, se eu fosse contar as 3 correntinhas, iríamos ficar com 15 pontos no total, tá bom? Então, vou trabalhar 14 pontos altos aqui e já volto.
Prontinho, já trabalhei aqui então 14 pontos altos após as 3 correntinhas aqui iniciais. Aqui eu vou puxar o fio do meu anel mágico para ficar com o centro aqui do nosso suplá bem fechadinho. Fechei, agora eu vou dar uma pequena arrumadinha aqui no meu círculo para ficar aqui os meus pontos bem próximos um do outro. E agora, ao invés de finalizar aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar no primeiro ponto alto aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu descartei as 3 correntinhas iniciais. Agora, para darmos início à segunda carreira aqui, eu vou dar uma puxadinha aqui no meu fio e vou retirar a minha agulha. Agora, eu vou introduzir do lado avesso para o lado direito, passando aqui por baixo da nossa correntinha do próximo pontinho do lado onde a gente finalizou com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar essa pontinha aqui que eu puxei e vou buscar ela aqui pro lado avesso. Busquei, eu vou dar uma reguladinha aqui para ficar da altura de um ponto. Aqui a gente não pode começar o ponto alto do nosso lado aqui avesso. Então, agora eu vou introduzir a minha agulha pela frente, passando aqui no mesmo lugar onde eu busquei pro lado avesso. Então, eu vou introduzir aqui por baixo da alcinha da correntinha e vou buscar a laçadinha. Vou regular para elas ficarem da mesma altura. Agora, eu vou buscar o fio e vou tirar essas 2 laçadas. Eu busco o fio e faço uma corrente. Assim, eu finalizei um falso ponto alto. Agora, eu laço o fio, volto no mesmo ponto alto de base e trabalho mais um ponto alto, formando aqui um aumento. Como a gente fez 14 pontos altos, nessa segunda carreira, vamos ter 14 aumentos. Vamos trabalhar 2 pontos altos juntos em cada um dos pontos feitos da carreira anterior. Então, eu vou trabalhar aqui os 14 aumentos e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então. Eu trabalhei 13 aumentos e vou fazer o de número 14 junto com vocês para ninguém ficar com dúvidas. Aqui a gente tem as 3 correntinhas que eu não finalizei nela, que ela vai ficar aqui escondidinha, e o nosso último ponto. Como eu quero descartar as 3 correntinhas, eu vou pular aqui onde tá essa alcinha aqui do ponto, vou lá no nosso primeiro pontinho aqui, ao lado do nosso aumento, e vou introduzir aqui, e aqui eu vou trabalhar o meu aumento de número 14. Se você fizer pegando em todas as alcinhas aqui, você vai ficar com 15 aumentos se você trabalhar aqui, certo? Então, eu vou trabalhar no pontinho aqui do lado do nosso primeiro aumento. Então, aqui, após finalizar o meu aumento de número 14, para finalizar a carreira, aqui a gente fez aqui iniciando um falso ponto alto. Eu vou finalizar a carreira no primeiro ponto alto, que ele é o segundo ponto do nosso primeiro aumento, certo? Então, eu vou introduzir aqui debaixo da alcinha do nosso primeiro ponto alto e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Então, essa alcinha que a gente fez aqui do ponto baixíssimo vai ser a alcinha do nosso falso ponto alto da próxima carreira, tá bom? Agora, para darmos início à terceira carreira, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou retirar a minha agulha. Eu vou introduzir aqui na direção do meu próximo pontinho, pegando aqui por baixo da alcinha da correntinha. Vou pegar essa laçadinha e vou buscar a laçadinha para o lado avesso. Busquei, dou uma puxadinha aqui no meu fio, volto agora pela frente, igual fizemos na carreira anterior. Eu vou introduzir aqui pela frente a minha agulha, passando debaixo da alcinha da correntinha, busco o fio, alongo para ficar aqui as 2 alcinhas da mesma altura. Agora, eu busco o fio, tiro as 2 alcinhas, busco o fio, faço uma corrente. Assim, eu finalizei o meu falso ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto, formando aqui o primeiro aumento dessa carreira. Em todas as carreiras, vamos ter 14 aumentos. Então, agora, após fazer o primeiro aumento, eu venho no próximo ponto e trabalho apenas um ponto alto. Feito um ponto alto, no próximo ponto, vou fazer o segundo aumento. Trabalho aqui, então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, formando o segundo aumento. Laço o fio, venho no próximo ponto, trabalho apenas um ponto alto. Feito um ponto alto, no próximo ponto, trabalho um aumento. Assim, eu vou fazer até chegar no final. Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada, já fiz 13 aumentos e vou fazer o de número 14 aqui junto com vocês. Aqui a gente tem a nossa alcinha, onde a gente iniciou aqui o nosso falso ponto alto, aquela alcinha do ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui por baixo dessa alcinha aqui da correntinha do nosso falso ponto e não aqui no espaço. Vou passar aqui debaixo dessa alcinha aqui do nosso falso ponto e aqui eu vou trabalhar o aumento de número 14. Fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E agora, eu vou introduzir aqui de forma normal no próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto apenas. Dessa forma, a gente vai finalizar a nossa terceira carreira. Para finalizar, eu não finalizo aqui no falso ponto alto. Eu finalizo sempre no primeiro ponto alto feito de forma normal, que sempre é o segundo ponto do aumento. Eu vou passar aqui debaixo das duas alcinhas, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo aqui, eu vou alongar aqui o fio que está na minha agulha, vou retirar e vou introduzir sempre na direção do meu próximo pontinho aqui, que é sempre no próximo ponto onde a gente puxou aqui o ponto baixíssimo. Eu vou buscar o fio aqui pro lado avesso e vou dar uma pequena firmadinha aqui, certo? Dei uma pequena puxadinha aqui, eu vou voltar sempre agora pela frente. Puxei para o lado avesso, volto pela frente passando debaixo das duas alcinhas, busco o fio, alongo para as duas laçadas ficar da mesma altura. Busco o fio, tirar as duas laçadinhas, busco o fio, faço uma corrente, formando aqui o nosso falso ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto para formar aqui um aumento. Nesta quarta carreira, vamos ter um aumento, 2 pontos separados, um aumento, 2 pontos separados. Então, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, finalizando os 2 pontos separados, um em cada ponto de base. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Após fazer aqui o segundo aumento, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Finalizei aqui 2 pontos separados, um em cada ponto de base. Então, no próximo ponto, eu vou fazer o terceiro aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui os 14 aumentos, agora falta apenas fazer os 2 pontos separados. Então, sempre que a gente finalizou com ponto baixíssimo, na direção do falso ponto alto, a gente fica aqui com a alcinha da correntinha. Então, eu vou passar aqui debaixo dessa alcinha e vou fazer o primeiro ponto separado. Aí, eu venho no próximo ponto, introduzindo de forma normal e trabalho o segundo ponto. Aí, para finalizar a nossa carreira, a gente nunca finaliza aqui no falso ponto alto. Vamos finalizar no primeiro ponto alto feito de forma normal. Então, vou passar aqui debaixo da alcinha do nosso primeiro ponto, busco o fio, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Puxo o fio, dou uma alongadinha, vou sempre introduzir aqui do lado avesso para o lado direito, na direção do ponto alto seguinte, onde a gente finalizou aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou puxar aqui o meu fio para o lado avesso, puxei o fio para o lado avesso, vou dar uma reguladinha aqui no meu ponto. Aí, eu vou voltar introduzindo pela frente. Busco o fio, alongo para as duas alcinhas ficarem da mesma altura. Alonguei, busco o fio, tiro as duas primeiras laçadas, busco o fio, faço uma corrente, finalizando o meu falso ponto alto. Agora, a gente está iniciando a nossa quinta carreira. Na quinta carreira, após fazer o falso ponto alto, voltamos no mesmo ponto de base e trabalhamos mais um ponto alto normal, formando aqui o nosso primeiro aumento. Vamos ter, após o aumento, 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Então, já fiz o meu primeiro ponto, no próximo, completo o segundo ponto, no próximo, o terceiro ponto. Finalizado 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior, no próximo ponto, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base. Fez aqui o aumento, vamos fazer novamente 3 pontos separados,
um em cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados os 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior, no próximo ponto vamos fazer um aumento. E assim vamos continuar essa sequência até chegar no final. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, estou finalizando a minha 5ª carreira. Toda vez após a gente fazer um aumento, a gente trabalha 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Então, já fiz o aumento de número 14, os 3 pontos, um em cada ponto de base. Para finalizar, a gente não finaliza no falso ponto. Vamos finalizar no primeiro ponto alto, feito de forma normal, fazendo um ponto baixíssimo. Dou uma puxadinha aqui no meu fio, retiro a agulha, vou introduzir no meu próximo pontinho a agulha e vou buscar essa laçadinha para o lado avesso. Busquei a laçadinha aqui, então, para o lado avesso. Agora, eu vou regular esse tamanho aqui da laçadinha para ficar como se fosse da altura de um ponto alto. Regulei, eu vou introduzir agora pela frente, vou buscar o fio e vou alongar aqui essa laçadinha para ficar aqui as 2 laçadinhas da mesma altura. Alonguei aqui, então, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, trabalho uma corrente, finalizando o meu falso ponto alto. Nesta 6ª carreira, vamos trabalhar um aumento, 4 pontos separados. Um aumento, 4 pontos separados. Então, após fazer aqui o falso ponto, volto no mesmo ponto de base e trabalho aqui, então, o primeiro aumento. Agora, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto alto separado. No próximo, o terceiro ponto separado. E no próximo, completo aqui, então, o meu 4º ponto separado, um em cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados os 4 pontos, um em cada ponto de base, eu venho no próximo ponto e trabalho o meu segundo aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E assim a gente vai repetir essa sequência até chegar no final. Toda vez que você fizer um aumento, é só você fazer 4 pontos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. E após fazer os 4 pontos separados, no próximo ponto, trabalho um aumento. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a 6ª carreira. Sempre após você fazer um aumento, é só trabalhar 4 pontos separados. Então, aqui eu fiz o meu aumento de número 14, já fiz 2 pontos. Então, na próxima alcinha aqui do falso ponto alto, eu trabalho o terceiro ponto. E no próximo ponto, finalizo aqui, então, o meu 4º ponto separado. Finalizei aqui o 4º ponto. Para finalizar a nossa 6ª carreira, eu finalizo sempre aqui no primeiro ponto alto e não nesse falso ponto. Então, vou passar aqui debaixo das 2 alcinhas, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Dou uma puxadinha aqui no meu fio, retiro a agulha. Vou vir no meu próximo ponto, vou introduzir do lado avesso para o lado direito e vou buscar o meu fio aqui, então, desta forma. Busquei para o lado avesso, dou uma puxadinha, volto pela frente, passando debaixo da alcinha aqui da correntinha do ponto, busco o meu fio, alongo as 2 alcinhas para ficar do mesmo tamanho. Busco o fio, tiro as 2 alcinhas, busco o fio, faço uma corrente, finalizando o meu falso ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar a nossa carreira de número 7. Então, após fazer aqui o falso ponto, eu volto no mesmo pontinho de base e trabalho aqui mais um ponto para formar aqui um aumento. Sempre agora nessa 7ª carreira, após você fazer o aumento, é só fazer 5 pontos separados. Então, a gente vai fazer os 5 pontos trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui, eu já trabalhei 3 pontos. No próximo, eu completo 4 e no próximo, completo aqui, então, os meus 5 pontos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Após fazer aqui o meu 5º ponto, no próximo ponto eu vou fazer o meu segundo aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Dessa forma, vamos continuar a nossa sequência até chegar no final. Então, após você fazer o aumento,
trabalhe 5 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Fez os 5 pontos, no próximo trabalhe um aumento. Então, vou finalizar a minha carreira aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou aqui finalizando a minha carreira de número 7. Já trabalhei aqui o meu aumento de número 14, trabalhei 3 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Aqui, então, eu vou vir na alcinha que fica aqui por baixo do nosso falso ponto e vou trabalhar aqui, então, o meu quarto ponto alto. Finalizado o quarto ponto, laço o fio, vou introduzir aqui no último pontinho de forma normal e trabalho o meu quinto ponto. Para finalizar a minha carreira, eu finalizo da mesma forma. Eu finalizo no primeiro ponto alto ao invés de fazer aqui no falso ponto. Então, vou finalizar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio, vou retirar a minha agulha, vou introduzir aqui no próximo ponto e vou buscar a minha laçadinha aqui, então, para o lado avesso. Busquei a minha laçadinha aqui, então, para o lado avesso. Aqui eu vou regular para ficar da altura de uma correntinha aqui. E vou subir com 3 correntinhas, vou puxar um pedaço maior de fio e vou deixar reservado ali do lado avesso para não ter o perigo de desmanchar o meu trabalho. Agora, eu vou estar utilizando aqui o fio multicores da Crochêtica para poder fazer aqui a minha carreira de número 8. E eu vou continuar com a mesma sequência de repetição. Vamos trabalhar agora um aumento, e sempre a gente aumenta um pontinho a cada carreirinha. Então, nessa 8ª carreira, a gente vai trabalhar um aumento e 6 pontos altos. Então, para dar início, eu vou fazer aqui uma laçadinha. Feita a laçadinha aqui, então, eu vou laçar aqui essa laçadinha na minha agulha. Lacei como se eu fosse fazer um ponto alto normal, certo? Sempre eu estou fazendo o meu aumento, se você reparar bem, no primeiro pontinho após aqui o segundo ponto do aumento. Então, bem aqui onde estão minhas 3 correntinhas, eu vou introduzir aqui, eu vou buscar o meu fio, busquei, eu vou tirar essas 2 primeiras laçadas do ponto, aí eu busco o fio e tiro as 2 alcinhas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Se você quiser fazer da mesma cor, é só você continuar igualzinho a gente estava fazendo aqui as carreiras anteriores. Então, eu laço o fio, volto no mesmo pontinho aqui de base e trabalho mais um ponto alto, formando aqui, então, o primeiro aumento. Laço o fio, venho no próximo ponto e vou fazer aqui, então, o primeiro ponto separado. Lembrando que, como a gente está aumentando um pontinho aqui a cada carreira, nesta carreira, vamos ter, após o aumento, 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3. No próximo ponto, eu completo o quarto ponto. No próximo, o quinto. No próximo, completo aqui, então, o meu 6º ponto alto, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. No próximo ponto, eu vou trabalhar o meu segundo aumento. Eu vou fazer aqui, então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, ficando assim. Após fazer o meu segundo aumento, eu vou trabalhar novamente os 6 pontos separados, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 3, no próximo eu completo 4, no próximo eu completo 5, e no próximo eu completo aqui, então, o meu ponto alto de número 6, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados os 6 pontos, no próximo ponto é só fazer aqui, então, o nosso terceiro aumento. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui, então, a minha carreira. Esta carreira aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a nossa 8ª carreirinha, certo? Então, já fiz aqui o aumento de número 14 e os 6 pontos. Para finalizar aqui, então, eu tô aqui com a minha agulha aqui, dessa forma, e vou cortar aqui um pedaço de fio. Por que que eu cortei assim?
Agora, eu vou puxar aqui essa pontinha e aqui a gente já tem a correntinha do nosso próximo ponto. Se eu finalizar aqui com ponto baixíssimo, aqui vai ficar um pouco grosseiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha aqui nessa laçadinha aqui inicial e vou fazer aqui a nossa correntinha aqui para ser essa correntinha do nosso primeiro ponto. Então, eu vou pegar essa pontinha de fio e vou trazer ela aqui pro lado direito. Aí, eu vou passar aqui na direção do meu segundo ponto e não no primeiro ponto. Do segundo ponto debaixo aqui das duas alcinhas. Agora, eu vou buscar esse fio aqui pro lado avesso. Busquei, agora eu vou vir aqui, introduzindo no último pontinho que a gente finalizou aqui. Vou passar debaixo das duas alcinhas e vou buscar essa alcinha aqui para finalizar aqui a nossa última correntinha. Agora, é só regular aqui a altura, para ficar aqui o tamanho toda da correntinha aqui do mesmo tamanho. E agora, eu vou buscar aqui, então, esse fio pro lado avesso. Depois, eu vou acabar de embutir aqui bem certinho, só para que não ficar muito grosseiro, tá bom? Agora, a gente tem aqui as nossas 3 correntes reservadas. Então, vou passar esse fio aqui pro lado avesso, que eu acabei de finalizar a minha última correntinha, para não ter o perigo de desmanchar aqui os meus pontos, certo? Então, vou buscar eles aqui, bem próximos um do outro, e vou dar um nozinho aqui, e depois eu vou acabar de embutir, para dar continuidade aqui à aula. Agora, eu vou pegar aquelas 3 correntes que tá ali reservada. Então, eu vou introduzir aqui, e vou colocar aqui a minha correntinha de um tamanho que fique aqui bem legal. Aqui, as 3 correntinhas que eu fiz, não dá altura para poder chegar aqui e trabalhar um ponto. O que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer mais uma correntinha. Aqui depende da tensão do seu ponto. Então, deu aqui a correntinha do mesmo tamanho da correntinha aqui da nossa 8ª carreira. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou alongar aqui, tá vendo? Alonguei aqui essa alcinha, eu vou voltar, sempre a gente tá trabalhando um aumento aqui na direção do próximo pontinho após o aumento. Só que agora eu não vou trabalhar aumento, eu vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos aqui por toda a volta do nosso suplá. Então, eu vou dar início no nosso segundo ponto aqui do nosso aumento. Então, como que eu vou fazer? Alonguei aqui, eu vou voltar introduzindo aqui pela frente, vou buscar o fio e vou alongar. Aqui eu vou fazer um falso ponto. Então, eu busco o fio, tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio e faço uma correntinha. Então, aqui eu subi sem precisar cortar o fio. Se você tiver dificuldade, você pode cortar esse fio aqui, tá bom? Agora, eu laço o meu fio, venho no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Como eu expliquei para vocês, aqui a gente não vai trabalhar aumento. No próximo ponto, trabalho o terceiro ponto. Dessa forma, eu finalizei o meu primeiro bloquinho de 3 pontos. Após fazer aqui o bloquinho de 3 pontos, eu vou trabalhar 2 correntes. Vou pular apenas um ponto de base. E no próximo ponto, eu vou trabalhar o meu segundo bloco de 3 pontos altos. Então, no próximo, eu trabalho o segundo. E no próximo, o terceiro ponto, ficando assim. Finalizei o segundo bloquinho, trabalho 2 correntes. Pulo um ponto apenas de base. No próximo ponto, eu inicio o primeiro ponto do meu terceiro bloquinho de 3 pontos altos. E assim, a gente continua essa sequência até chegar no final. Faz um bloquinho de 3 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto feito da carreira anterior. Faz 2 correntes, pula apenas um ponto de base. Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos, sempre com 2 correntes de separação, pulando apenas um pontinho de base. Dá certinho aqui a nossa carreira. Para finalizar, após fazer o nosso último bloquinho, eu fiz 2 correntes, e aqui eu não vou finalizar no nosso próximo ponto, que ele é o primeiro ponto aqui de forma normal. Eu vou finalizar introduzindo dentro da alcinha da correntinha do nosso falso ponto alto, e vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira aqui, então. Para darmos continuidade, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meu intervalo aqui de 2 correntes após o meu primeiro bloquinho. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar a fazer bloquinhos de 3 pontos altos.
Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto. Laço o fio, volto no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos para formar aqui, então, o primeiro bloquinho de 3 pontos. Eu vou intercalar aqui. Após fazer aqui o primeiro bloquinho, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Feito 3 correntes, eu venho no próximo espaço e trabalho o bloquinho de 3 pontos altos. Feito aqui, então, o meu segundo bloco de 3 pontos altos, agora eu trabalho 2 correntinhas. Então, o que eu vou fazer diferente? Eu vou intercalar a quantidade de correntinhas. Se no primeiro espaço eu trabalhei 3, no segundo eu trabalho com 2. No próximo espaço, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Como eu estou intercalando a quantidade de correntinhas, se aqui eu trabalhei 2 correntes, agora eu vou fazer 3. No próximo espaço, trabalho o bloquinho de 3 pontos altos. Se eu trabalhei aqui o bloquinho de 3 pontos altos e anteriormente eu fiz 3 correntes, agora eu trabalho apenas 2. Então, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntes da carreira anterior, mas vamos intercalar 3, 2 correntes, 3, 2 correntes, até chegar no final. Então, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreira. Eu fiz sempre a mesma repetição. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de 2 correntes da carreira anterior, só que eu fui intercalando 3, 2 correntes, 3, 2 correntes, 3, 2 correntes, até chegar no final. Então, dá certinho intercalando. Aqui eu fiz de 3 e a última argolinha é de apenas 2 correntinhas. Para finalizar, eu vou vir na terceira correntinha e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início à próxima carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar na minha primeira argolinha aqui de 3 correntinhas. Chegando aqui, então, na primeira argolinha de 3 correntes, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. E aqui, dentro deste mesmo espacinho, eu vou trabalhar o total de 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3, contando com as 3 correntes iniciais. 4, 5, 6 e 7. Finalizados 7 pontos altos dentro da argolinha de 3 correntes, aqui, então, eu vou fazer uma corrente. No próximo intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente. No próximo intervalo, que é de 3 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Dessa forma, eu vou intercalando até chegar no final. Sempre na argolinha de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 5, 6 e 7. Completados os 7 pontos altos na argolinha de 3 correntinhas, eu faço uma corrente. No próximo intervalo, que é de 2 correntes, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já deu uma grande adiantada e já estou aqui finalizando. Sempre nas argolinhas de 3 correntes, eu fiz 7 pontos altos. E nas argolinhas de 2, eu trabalhei um bloquinho de 3 pontos. Então, ficou assim, 7 pontos altos, um bloquinho, 7 pontos altos, um bloquinho. Fizemos assim até chegar no final, dá certinho. Tá, após fazer aqui o bloquinho, eu vou trabalhar uma corrente, vou vir na terceira correntinha e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar para ficar mais fácil para poder fazer o acabamento final aqui depois. Porque eu vou fazer um detalhe aqui agora com o fio mesclado, que foi o mesmo que eu utilizei aqui para dar um charme na nossa peça. Se você quiser fazer da mesma cor, é só você continuar aqui no mesmo pontinho sem cortar o seu fio, tá bom? Então, eu passei aqui pro lado avesso, vou deixar para fazer o acabamento final depois e vou pegar aqui o meu fio mesclado.
Então, peguei o meu fio mesclado aqui, vou fazer uma laçadinha inicial. E aqui eu vou começar em qualquer um dos meus bloquinhos aqui de 3 pontos. Eu vou prender aqui a laçadinha na minha agulha, vou vir no pontinho do meio de qualquer um dos meus bloquinhos de 3 pontos, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, na minha tensão de pontos, eu vou fazer uma corrente. Se na sua não for necessário, você pode fazer direto. Então, agora eu laço 2 vezes o fio na minha agulha e eu vou passar agora o meu fio desta forma. Eu vou laçar 2 vezes, vou passar a minha agulha aqui do lado avesso para o lado direito, na frente do ponto. Eu vou buscar o meu fio aqui, busquei o fio, eu vou tirar essas 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o meu primeiro ponto alto duplo, ficando com este detalhe aqui. Faço uma corrente, laço 2 vezes aqui o fio na agulha. Venho no próximo ponto da mesma forma, eu vou introduzir aqui do lado avesso para o lado direito, passando na frente do ponto. Aí, eu vou buscar o meu fio, dou uma alongadinha, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o meu segundo ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço 2 vezes o fio na agulha. Vou sempre introduzir aqui, passando pela frente do ponto, busco o fio, trabalho aqui, então, o terceiro ponto alto duplo. Dessa forma, vai ficando com este detalhezinho de correntinhas. Então, faço uma corrente, laço 2 vezes. Venho no meu próximo ponto, trabalho aqui, então, o meu quarto ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço sempre 2 vezes o fio na agulha, venho no próximo ponto, trabalho o meu próximo ponto alto duplo. Vamos trabalhar até completar aqui os 7 pontos altos duplos, fazendo um ponto alto duplo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, se eu fiz 7 pontos, eu vou ter 7 pontos altos duplos. Então, faço uma corrente, laço 2 vezes. Vou vir no meu último pontinho, sempre passando a agulha aqui, do lado avesso para o lado direito na frente do ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2 e busco o fio, finalizo, ficando assim o meu ponto alto duplo. Finalizei os 7 pontos altos duplos, eu vou fazer uma corrente, vou vir no meu pontinho do meio do meu próximo bloquinho e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente. E agora, eu vou repetir tudo que a gente trabalhou nesses 7 pontos, eu vou fazer nos próximos 7. Então, eu laço 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui no próximo ponto, passando a agulha sempre aqui do lado avesso para o lado direito na frente do ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e finalizo o meu ponto alto duplo, ficando assim. Aí, a gente faz uma corrente, laça 2 vezes e vai trabalhando dessa forma até completar os 7 pontos altos duplos. Faço uma corrente, laço 2 vezes. Próximo ponto, trabalho o meu terceiro ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes. Próximo ponto, vou fazer o quarto ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes. Próximo ponto, vou finalizar aqui o meu quinto ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes. Próximo ponto, vou fazer aqui o meu sexto ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço 2 vezes. Quando chega no último ponto, a gente introduz aqui do lado avesso para o lado direito, passa na frente do ponto e busca aqui de fora. Trabalho o último ponto alto duplo, finalizou os 7 pontos altos duplos, vai ficando assim. Aí, eu trabalho uma correntinha, venho aqui no pontinho do meio do próximo bloquinho e trabalho um ponto baixo. Faço uma corrente e vou repetir tudo que a gente trabalhou aqui nesses 7 pontos, eu vou fazer no próximo. Então, como é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada e já volto.
Com o barbante laranja aqui agora, vamos fazer o biquinho de acabamento aqui no nosso suplá. Para isso, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender essa laçadinha na minha agulha. Aqui a gente tem os nossos bicos de 7 pontos altos duplos. Vamos começar em qualquer um dos nossos bicos. Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto alto duplo do 7. Eu vou dar início no primeiro espacinho após aqui o nosso primeiro ponto alto duplo. Então, vou vir aqui no primeiro espacinho e vou fazer um ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos picôs menores, um ponto picô maior e 2 pontos picôs menores. Para isso, eu vou subir agora com 3 correntinhas, vou pegar nas 2 alcinhas aqui do ponto baixo, vou buscar o fio e vou fechar com ponto baixo, formando o meu primeiro ponto picô. Venho no meu próximo intervalo de uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando aqui o segundo ponto picô menor. Venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar o meu ponto picô maior. Então, eu vou subir com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando aqui o ponto picô maior. Venho no próximo espacinho e trabalho um ponto baixo. Novamente, agora, eu vou repetir os 2 pontos picôs menores. Fiz 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espacinho e trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntes novamente. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espacinho e trabalho um ponto baixo. Com o nosso biquinho aqui finalizado, eu vou fazer um detalhe de ponto em relevo, onde a gente tem aqui as nossas carreiras de bloquinhos. Para o meu não ficar repuxado, eu vou fazer sempre uma correntinha após fazer aqui o ponto baixo, após o segundo ponto picô menor. Aí, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes o fio na minha agulha. Vou voltar aqui agora no bloquinho, onde a gente tem os 7 pontos do bico que a gente acabou de finalizar. Vou vir aqui no ponto do meio, passando a agulha aqui por baixo do ponto. Eu vou buscar o meu fio, alongando ele para não repuxar. Eu busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas. Busco o fio, tiro mais 2. Busco o fio, tiro mais 2. E agora, eu não vou fechar o meu ponto alto triplo. Eu vou deixar as 2 alcinhas aqui na agulha. Vou laçar novamente 1, 2, 3 vezes o fio na agulha. Vou vir no meu próximo bloquinho aqui, da mesma carreira que eu estou trabalhando, debaixo do pontinho do meio. Aí, eu vou buscar o meu fio, dou uma alongada, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas. Busco o fio, tiro mais 2. Busco o fio, tiro mais 2. E agora, com 3 alcinhas na agulha, eu vou buscar o fio e vou tirar todas de uma vez só. Dessa forma, a gente vai ficar com este detalhe aqui agora no nosso suplá. Para darmos início ao próximo biquinho, eu vou fazer uma correntinha para o meu não ficar repuxado. Se o seu não precisar, você pode fazer direto. Aqui a gente tem o primeiro ponto alto duplo daquele 7. Eu vou vir, então, no primeiro espacinho de uma corrente, após o primeiro ponto alto duplo. Aqui eu vou dar início a um ponto baixo. E agora, eu vou repetir aqui o meu biquinho. Eu vou fazer aqui, então, 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando aqui, então, o primeiro ponto picô. Venho no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o ponto picô maior. Vou subir com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo. Agora, eu venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, ficando assim. E agora, eu faço os 2 pontos picôs menores, fazendo 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo.
Novamente, 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Próximo espacinho, um ponto baixo. Então, todos os meus biquinhos, eu vou ter 2 pontos picôs menores, o ponto picô maior e 2 pontos picôs menores. Se você não quiser fazer o ponto picô maior, é só você fazer todos do mesmo tamanho. Aqui, a gente vai fazer os detalhes de novo do ponto alto triplo. Então, aqui eu vou fazer uma corrente para o meu ponto não ficar repuxado. Como eu disse, se o seu ponto não tiver necessidade, você pode fazer direto. Laço 1, 2, 3 vezes o fio na agulha. Vou voltar aqui nessa carreira que a gente tem apenas de bloquinhos antes dos nossos bicos. Vou passar a minha agulha por baixo aqui do ponto do meio. Busco aqui o meu fio. Busquei, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas. Busco o fio, tiro mais 2. Busco o fio, tiro 2 e agora eu não fecho o meu ponto alto triplo. Laço 1, 2, 3 vezes o fio novamente na agulha. Vou vir aqui no próximo bloquinho, passando a agulha debaixo do ponto do meio. Busco aqui o meu fio e dou uma alongada. Busquei, tiro as 2 primeiras laçadas. Tiro mais 2. Busco o fio, tiro mais 2. E agora, com 3 alcinhas na agulha, eu vou buscar o fio e vou tirar todas de uma vez só. Para darmos início ao próximo bico, eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui agora no primeiro espacinho de uma corrente, após o primeiro ponto alto duplo. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo, ficando assim. Aqui a gente vai fazer essa sequência até chegar no final, seguindo sempre essa repetição. Então, eu vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu suplá e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui o meu suplá. Trabalhei sempre a mesma repetição. Em todos os meus bicos de 7 pontos altos duplos, eu trabalhei 2 pontos picôs menores, 1 ponto picô maior e 2 pontos picôs menores. Aqui eu já estou finalizando o meu último ponto picô menor. Então, finalizado aqui, eu venho no meu último espacinho ao lado do meu ponto alto duplo de número 7, trabalho um ponto baixo. Aqui falta fazer os nossos detalhes aqui de ponto alto triplo. Aqui, então, eu vou fazer uma correntinha para não ficar repuxado. Laço 1, 2, 3 vezes o fio na agulha. Volto aqui na carreira de bloquinho, passando a agulha por baixo do ponto do meio. Busco o fio, alongo, tiro 2 primeiras laçadas. Tiro 2, tiro mais 2 e não fecho meu ponto alto triplo. Laço 1, 2, 3 vezes o fio aqui na agulha, venho na direção do próximo bloquinho, passando debaixo do ponto do meio, busco o fio, alongo, tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2, tiro mais 2, e agora com 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro todas de uma vez só. Faço uma correntinha, vou vir no primeiro ponto baixo onde iniciamos e finalizo aqui, então, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar, porque agora é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram. Uma dica muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é que você nunca pode cortar o fio do anel mágico aqui sem fazer o arremate. Se você cortar, vai desmanchar todo o seu trabalho. Puxe aqui para ficar com o miolinho aqui bem fechadinho. Passe aqui um pouco entre os pontos do lado onde está aqui o fio do anel mágico. Passou aqui em alguns pontos, o bom é você desfiar o seu fio aqui em 2 partes. Como o meu fio é número 6, vou pôr 3 perninhas para cada lado. Vou pegar uma dessas pontinhas, vou passar aqui em um pontinho do lado e vou deixar o outro ali reservado. Busquei aqui, então, vou dar 2 nozinhos para ficar aqui bem seguro. Então, dei o meu primeiro nozinho, não vou apertar demais, porque às vezes se o barbante não for com a qualidade boa, ele pode rebentar. Vou dar aqui 2 nozinhos, agora eu vou unir essas 2 pontas novamente e vou acabar de embutir aqui. Só depois é que eu vou cortar aqui o meu excesso, tá bom? Se você tiver cola de silicone líquida, você pode estar utilizando para ficar ainda mais seguro aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer.
Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui no canal e também o seu comentário. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é membro, venha fazer parte do nosso clube de membros. Sendo membro, você terá acesso antecipadamente a todos os passo a passo que eu posto aqui no canal. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!